Olá, irmãos e amigos, muito bom dia. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar com os irmãos a palavra de Deus nesta manhã de domingo, poder também estar tendo a companhia dos irmãos, poder estar lembrando nosso tempo de comunhão na igreja, no templo, e poder assim edificar os irmãos com o que o Senhor tem colocado em nossos corações. Louvo a Deus pela oportunidade de, mesmo com esse momento difícil de pandemia que estamos passando, poder ainda estar em comunhão com os irmãos através desse meio de comunicação. Louvamos a Deus por todos que procuram nesta manhã, nesses dias de transmissão, sempre estar conosco e assim nos apoiar, nos fortalecer, mas também ser fortalecido com a palavra de Deus. Hoje eu quero dar continuidade no tema que nós começamos no domingo passado, vencendo as batalhas da vida, e vamos ver mais duas atitudes que nos mostram como vencer as batalhas da vida. Nós queremos agradecer aos irmãos que já estão ao vivo também conosco, acompanhando a nossa escola bíblica. Já temos aí pelo menos 10 irmãos que já estão também online, né? Já estão ao vivo conosco. Então a irmã Ieda Mendonça, a irmã Milene Germano, o José Lima e a irmã Zilda, mais o seu Manuel, todos dando bom dia aqui aos irmãos. Artemia Araújo também dando bom dia, que Deus abençoe. Nós temos ainda alguns irmãos que fizeram os seus comentários, que também estão entrando nesse momento para acompanhar a palavra de Deus, esse tempo de comunhão. A irmã Semilene, a irmã Régia e também a Geniara, também, e o José Hilton, que também está nos acompanhando. Então todos os irmãos que estão sempre dispostos a tirar esse tempo para a meditação da palavra de Deus, lembrando, lógico, nosso período de escola bíblica não é o que nós gostaríamos, mas é o que nós temos para agora, né? E eu louvo então ao nosso Deus pela oportunidade de continuar a edificar a igreja, de fortalecer e ainda mais poder alcançar lugares que a gente não alcançaria só no templo. Mas a palavra do Senhor está sendo pregada, está alcançando outros corações, alguns bem distantes de nós, mas isso é para a glória de Deus. Então louvamos a Deus por sua bondade. Nós apenas queremos pedir que os irmãos continuem a compartilhar essas mensagens, né? Elas estão realmente alcançando outras pessoas, seus amigos, seus conhecidos que fazem parte do grupo da rede social, da sua rede social. Isso faz com que o Senhor não só notifique, mas também possa salvar aqueles que se arrependerem. E ainda queremos agradecer ao irmão Ayrton, né? Bom dia, irmão Ayrton, também. Quem mais aqui que eu não falei? Passou batido alguém? Não, né? Estou esperando os outros acordarem aí, ou entrarem. Tem o Isaac Sampaio também, tem... Faltou alguém? Não, né? Então todos os irmãos que estão conosco, nós vamos ouvir um louvor logo mais. Tem outros aí, o André Moisés, e o louvor tem tudo a ver também com o que nós vamos falar hoje na palavra de Deus. O título é Prosseguir, né? Ou continuar em frente, confiar no Senhor, saber que a nossa vida, nosso destino, os nossos dias estão sempre na mão do nosso Deus. E como diz o Salmo 139, estão escritos e determinados, né? Sabemos exatamente isso, que o Senhor já determinou que deve acontecer com cada um de nós
e eles estão registrados antes mesmo que a gente existisse. Então louvamos a Deus por sua soberania, e isso nos deixa muito confortáveis, porque temos um Deus que conhece todas as coisas, que está no controle e que nada acontece sem a sua permissão e sem o seu desígnio, né? Sem a sua vontade. Então nós louvamos sim ao nosso grandioso Deus. A irmã Lininha também dando bom dia, e os demais irmãos que aí estão entrando. Hoje nós temos um número um pouco reduzido, né? Tem um só. Opa, agora apareceu mais um. 14, mas geralmente temos entre 20 e 30 irmãos. Sei que alguns ainda estão despertando, né, no domingo pela manhã. Então, Rafael Fernandes também, um bom dia, irmão. Agradecemos a Deus pelas bênçãos que Ele nos tem concedido, das vitórias e das alegrias que temos tido, Senhor, com o nosso Senhor, pelos irmãos que venceram e que ficaram curados, né, da Covid. Nós vamos ouvir o louvor, então, prosseguir e depois voltamos com a mensagem da Palavra de Deus. Louvor com o pastor Hernandes. Sei que é difícil caminhar, você pensa em desistir, em olhar para trás,
Amém. Que Deus abençoe nossas vidas a prosseguir, a estar fazendo a vontade do Senhor e estar obedecendo a sua palavra. Quero então agradecer os demais irmãos que estão conosco, que entraram no decorrer da música, o irmão Clairto, o irmão Luiz Carneiro, o irmão Carlos Marinho, também a irmã Josemilda, a irmã Juraci, a Rebeca, a Cristiane e os demais irmãos que entrarão no decorrer da mensagem. A irmã Ângela, que acabou de entrar também. Então, todos os irmãos que acompanham a mensagem desta manhã. Quero então convidá-los a abrirem suas Bíblias em Josué, no capítulo 7. Josué, capítulo 7, nós vamos ler do versículo 10 até o 13. Então, Josué, capítulo 7, do versículo 10 ao 13. Como disse, vamos dar continuidade ao tema que falamos no domingo passado, como vencer as batalhas da vida. Diz assim a palavra do nosso Deus. Josué 7, de 10 a 13. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo de sua bagagem puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio as coisas roubadas. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai bondoso, Pai querido, mais uma vez estamos diante da Tua palavra e também, Senhor, com a presença do Teu povo que anseia ouvir a Tua palavra, Senhor, guardar no nosso coração para não pecar contra Ti. Nos ajuda a tirar daqui os princípios para as nossas vidas e princípios que glorifiquem o Teu nome. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vimos no domingo passado, irmãos, que para vencer as batalhas da vida, nós precisamos crer na promessa de Deus e obedecer à palavra de Deus. Nós vimos isso com base no capítulo 6 aqui de Josué, quando Josué estava para enfrentar a batalha de Jericó. Ele pede o auxílio do Senhor e o Senhor diz para ele avançar e crer que o Senhor seria com ele. E nós sabemos de toda a história ali, como ele vence aquela batalha de uma cidade fortificada que era Jericó, como o Senhor entrega em suas mãos todo o povo e tudo que possuía aquela cidade para que Josué assim consagrasse a Deus. Quando chegamos no capítulo 7, nós podemos ver outras duas atitudes que nos levam a vencer as batalhas da vida, ou que são necessárias para vencer as batalhas da vida. A primeira atitude que nós queremos destacar aqui é a santificação. E a segunda atitude também que devemos ter em nossas vidas para vencer as batalhas da vida é confessar os nossos pecados. Então agora o povo de Israel, depois de ser vitorioso contra Jericó, avança na conquista da terra prometida. E eles têm pela frente uma cidade chamada Ai. Eles tinham vencido a batalha contra a fortificada Jericó, mas com a cidade de Ai, que era bem menor, eles foram derrotados, eles foram envergonhados. Então, por que aparecem esses ais nas nossas vidas? Porque aparece de vez em quando algumas coisas que nos envergonham, que nos derrotam, que nos trazem aí tristezas e perda.
O Senhor deixa bem claro que existia coisas condenáveis no meio do povo de Israel. Era necessário que eles se santificassem. O texto no capítulo 7, versículo 13, diz isso duas vezes. Dispõe e santifica o povo, e depois ele diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O Senhor vos dará vitória. É preciso, então, santificação. A gente pode pensar aqui que o fato de Israel perder para o povo de Ai, um povo bem menor, uma cidade muito mais fraca, talvez seria porque Israel tivesse subestimado o inimigo. E como aparece nos versículos 3 e 4, eles não subiram com todo o poder de guerra, eles subiram apenas com alguns homens. E até aparece claramente no texto, diz, olha, não precisamos ter muitas pessoas para lutar com essa cidade, não. Vamos com poucos homens, nós vamos vencer facilmente. Parece assim que eles subestimaram. Mas não é isso. O que realmente aconteceu é que eles prevaricaram contra Deus. Olha como diz o versículo 1 do capítulo 7. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabadi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então, prevaricar aqui é ser infiel ou desobedecer à ordem de Deus. E havia um pecado no meio do povo, que era o pecado de Acã. Qual era o pecado? Ele roubou das coisas que foram condenadas. E na verdade essas coisas foram condenadas por Deus e por eles mesmos. Quando vocês entrarem na cidade de Jericó e pegarem os despojos de guerra, aquilo que vocês conquistaram ali, tais coisas serão condenáveis, ou vocês não devem pegar essas coisas. Mas Acã, ele cobiçou essas coisas e ele roubou essas coisas e escondeu debaixo da sua tenda. O capítulo 6, no versículo 18, nos informa isso. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e confundais. Então, eles mesmos disseram, quando nós vencermos essa batalha, as coisas que nós tivermos ali como despojos, aqueles bens que eles ganhavam mediante a guerra, será condenado. Eles mesmos disseram isso. E depois cobiçaram, no caso de Acã, e roubaram. Então, o que aparece aqui? Nós observamos que ele se deixou enganar por coisas do mundo, coisas que são interessantes aos nossos olhos, que ainda hoje Deus pede para nós não nos contaminarmos com as coisas deste mundo. Que João deixa isso claro no capítulo 2 da sua primeira carta, que não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. E algumas vezes aquilo que nós condenamos no mundo é o que estamos fazendo em algumas oportunidades. Então, isso não deve ser feito, e muitos se deixam levar aqui pelo ouro, pela prata ou pelos prazeres, cobiçando-os. Foi isso que aconteceu com Acã. Diz no capítulo 7, versículo 21, e quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Ele cobiçou aquilo que eles mesmos tinham condenado. Ele roubou aquilo que era condenável aos olhos de Deus. Então, quando isso aconteceu e que ficou visível o pecado de alguém no meio do povo, o coração daquele povo se derreteu e tornou-se em água, diz no versículo 5 do capítulo 7.
ou que eles ficaram agora apreensivos porque eles foram derrotados. E não foi apenas pela derrota, pela vergonha que eles passaram diante de tão pouca gente da cidade de Ai, mas por Deus ter virado as costas para eles. Ou, para ser mais exato, eles terem virado as costas para Deus. Eles não estavam aqui com medo pelos 36 soldados que morreram na batalha, os 36 soldados de Israel, mas porque Deus não estava mais protegendo aquele povo. Isso aconteceu porque havia pecado no meio deles, porque alguém tinha pecado. Então, é bom a gente pensar isso, que nós vivemos pela misericórdia de Deus, e se Deus retira essa misericórdia de nós, que é proteção para nós, as nossas vidas, elas viram pelo lado do avesso, ou elas ficam sem proteção. Não poder contar com o livramento de Deus, não poder contar com os anjos ao nosso redor, não poder contar com a proteção de Deus, é claro que se derrete o coração. E o problema, claro, é que Deus disse: enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas, não poderei resistir aos vossos inimigos, diz no versículo 13. Enquanto vocês não abandonarem as coisas condenadas, não tirar do meio de vocês as coisas condenadas, vocês não vão resistir aos vossos inimigos. Nós perdemos algumas lutas pela falta de santificação a Deus. Algumas lutas nos trazem dores, nos trazem desprazeres pela falta de santificação a Deus. Por causa do pecado, da cobiça, dos prazeres deste mundo, nós trazemos para as nossas vidas sofrimento, dor e perda. Foi isso que estava acontecendo no meio do povo de Israel. E pela infidelidade de alguns do povo, ou seja, porque eles não foram fiéis a Deus, faltou fidelidade com o Senhor. Eles prevaricaram contra o Senhor. Então o Senhor diz: santificai-vos para amanhã. Ou vivam a vida de santidade, o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Isso é o que ele vem dizer nesse povo. Olha, o capítulo 3, versículo 5, foi a mesma coisa que ele diz para Josué quando eles iam atravessar o Jordão. Se vocês tiverem uma vida de santidade, de separação para mim, todas as barreiras que virão pela frente serão destruídas. Eu tirarei da frente as barreiras da sua vida, porque vocês vivem uma vida de santidade. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Uma vida de santidade é essencial para vencer as batalhas da vida. Ou nós estamos mais fortes quando estamos mais santos ou mais separados para Deus, quando nós nos dedicamos mais a servir ao nosso Senhor, quando estamos mais interessados em crer na sua promessa e obedecer a sua palavra. Mas isso se mostra através de uma vida de santidade. É isso que o Senhor está falando para Josué e para o povo: santificai-vos. Porque enquanto não houver santificação no nosso meio, nós vamos ter problemas, nós vamos perder algumas lutas, nós vamos sofrer perdas. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Foi isso que Deus disse a Josué, disse ao povo, antes deles começarem a conquista e começarem também as batalhas. Será que nós temos nos santificados? Será que nós temos realmente uma vida separada para Deus? Você sabe que existe dois períodos importantes, na verdade são três, mas dois períodos importantes da santificação, que é a posicional, que é em Cristo, que quando nós cremos em Jesus Cristo, nós somos santos, santos na visão de Deus. Ao olhar para nós, ele vê o sacrifício de Cristo em nós. Mas também existe a santificação progressiva, aquela que ele diz: vocês foram chamados para ser santo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1.
que nós temos que desenvolver a nossa salvação, então a santidade é uma atitude também nossa de nos separarmos para Deus. Deus já nos separou para Ele. Falta a gente se separar das coisas do mundo, daquilo que não agrada a Deus, ter uma vida de santificação, ou aquilo que nós podemos fazer, aquilo que está ao nosso alcance de fazer, de não cobiçar as coisas deste mundo, de não amar as coisas deste mundo, de não ser escravizado pelas coisas deste mundo. Santificai-vos é uma atitude que nos faz vencer as batalhas da vida. A outra atitude que nós destacamos aqui aparece do versículo 19 ao 23. Agora, era necessário que se descobrisse quem pecou, mas também que houvesse confissão de pecados. Não era só para descobrir o pecador, mas também que o pecador estivesse arrependido. A partir do versículo 19, começa a descrever como o pecado é descoberto. A partir do versículo 16 vai aparecer todo o processo, e no 19 e 20 nos diz assim: então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizestes. Não me ocultes, ou não me esconda. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. É importante que haja confissão de pecado. O pecado escondido traz males. Ou quando há um erro, ou a falta de santificação, ou não acertar o alvo que Deus quer para nós, então há perigos em nossas vidas. Há atraso no nosso meio. As coisas emperram, nada vai para frente. Porque isso é claro biblicamente. Lá em Provérbios 28 e 13 diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Quem cobre o que faz de errado, quem esconde, não vai para frente, emperra. Emperra a vida dele, emperra a vida dos outros que o cercam. Quando não confessamos o nosso pecado, há derrota. Israel não podia vencer enquanto tivesse coisas condenadas no meio dele. Agora, devido ao pecado de uma só pessoa, devido ao pecado de Acã. Mas quando Deus fala a respeito desse pecado, ele não diz que o pecado é só de Acã, ele diz que Israel pecou. Ou a gente pode ver exatamente no versículo 11, Israel pecou e violaram a minha aliança, ou seja, Israel é uma nação. Acã fazia parte dessa nação, era de uma das tribos, a tribo de Judá. Ele pecou e trouxe pecado para toda a nação. Podemos pensar também que, assim como Acã fazia parte da nação de Israel, nós fazemos parte de um corpo, nós fazemos parte da igreja. E quando nós erramos, também atingimos o corpo. Uma parte do corpo é prejudicada. Mas todo o corpo sofre, todo o corpo sente dor. Eu creio que, observando essa ilustração, quando a parte do corpo está doente, ninguém corta fora aquela parte do corpo, a gente procura tratar, a gente procura curar. E a ideia aqui é de manter aquela parte medicada para tentar recuperar e curar. Só se lança fora quando está podre. Só se lança fora quando pode contaminar os demais e ali ter um câncer que se espalhe e traga prejuízo para o corpo inteiro e mate o corpo. Isso aqui é o que estava acontecendo com o povo de Israel. Acã era o câncer. Ele trouxe prejuízo para toda a nação de Israel. E enquanto não confessasse, enquanto não dissesse que pecou contra Deus, ele traria derrotas, atraso, tristeza para o povo de Israel. Mas, infelizmente, ele não confessou o seu pecado.
ele não disse de fato que tinha errado, ele foi descoberto. Ele foi colocado à prova e mesmo assim não confessou até que alguém descobrisse que tinha sido ele. Como isso acontece? O processo está do versículo 16 ao versículo 18. E Josué faz da seguinte forma: ele vai tirar pela sorte e descobrir quem estava em pecado. Então ele chama as 12 tribos e tira a sorte, e a sorte cai sobre a tribo de Judá. Chama-se todos os homens da tribo de Judá, e a sorte cai como se fosse no bisavô de Acã. Mas Acã fica calado. Ele tira a sorte também, chama todos os filhos do bisavô de Acã, e a sorte cai sobre o pai de Acã, e ele fica calado. E aí Josué traz todos os filhos do pai de Acã, e a sorte cai sobre ele. E quando ele então é desmascarado e que agora Deus está revelando que é ele o pecador, Josué diz para ele: confessa, declara, mostra o que tu fez. E aí não tinha mais jeito. Ele foi preciso declarar. E quando ele declara aquilo que ele fez, então entra a lei, e a lei era sem misericórdia. E a lei é que ele seja apedrejado e também a sua família. Talvez a gente fica pensando que lei dura, né? Ou a partir do versículo 24, Josué determina que a lei se cumpra para a execução de Acã e sua família, e diz assim: então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram-no ao vale de Acor. Disse Josué: porque nos conturbastes? Por que nos conturbaste? Ou porque trouxesse prejuízo para nós, problema para nós, atraso para nós, morte para nós? Então ele diz: o Senhor te conturbará. E todo Israel apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Por que isso aconteceu? Falta de confissão de pecado, falta de arrependimento. Talvez a gente pense: por que a família dele também pagou o preço? Penso, talvez, não tenho certeza disso, mas eles também não falaram ou encobriram o erro do pai. Mas certo é que todos sofreram pelo erro, pelo pecado escondido de Acã. Houve perda pelo pecado não confessado. Perda, sim, com certeza, de muitas coisas que serviriam para a glória de Deus. Então, quando o pecado não é confessado, há perda. A perda de interesse, a perda de comunhão, a perda de amor. Acã estava interessado no seu desejo, em satisfazer a sua cobiça. Não estava preocupado com as pessoas que morreram por causa do seu pecado. Não estava preocupado com a sua família que sofreria consequência por causa do seu pecado. Estava preocupado com o seu desejo. Quando não confessamos o nosso pecado, ele gera morte. E ele gera morte espiritual. Porque isso a Bíblia nos declara por meio de Davi: enquanto eu calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos. Os meus gemidos eram constantes, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Quando nós não confessamos, além da morte espiritual, a separação de Deus, também gera morte física, como foi a morte de Acã e sua família. Mas o pior de tudo é que, se esse pecado não é confessado pelos ímpios, ele gera morte eterna, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, está falando da morte eterna. Quando não confessamos os nossos pecados, ele nos separa de Deus. Diz Isaías no 59:2, os nossos pecados ou as nossas iniquidades fazem separação de nós e o nosso Deus.
Quando não há confissão de pecado, realmente há prejuízo. E o pecado deixa marcas em nossas vidas. Como Paulo diz a carta de 1 Coríntios 15 e 56, que o aguilhão da morte é o pecado. E o aguilhão é aquela ponta, uma lança que cutucava os bois ou que empurrava a boiada ou o gado e deixava marcas. Esse é o aguilhão da morte. Esse é o aguilhão que traz dores. O pecado que não é confessado. O pecado que não é confessado escraviza, pois a Bíblia diz: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aquele que vive na prática do pecado. Então, há uma forma de não vivermos pecando. Há uma forma de vivermos em santidade. Há uma forma de trazermos vitória para as nossas vidas, para vencer as batalhas que aparecerem? A Bíblia diz que sim. Salmo 119, verso 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É preciso crer nas promessas de Deus. É preciso obedecer a palavra de Deus. É preciso viver em santidade. Guardar é obedecer, é praticar a palavra de Deus. Guardo no coração as tuas palavras. Não é só ter o conhecimento da palavra, é praticar a palavra para não pecar contra Deus. Pecado, ele é pecado. Não há uma escala de pecado. Não há pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Pode ter escala de consequências do pecado em nossas vidas. Alguns maiores, outras menores. Mas pecado é pecado, e se não for confessado, o prejuízo é grande. Há irmãos que observam o pecado dos outros e esquecem dos seus. Há pessoas que estão preocupadas em ver o cisco no olho dos outros, esquece a trave no seu. É importante que a gente veja a nossa vida diante de Deus como está. E confessar os nossos pecados. Porque a Bíblia diz que não só o adultério, o roubo, o assassinato é pecado, mas também a obstinação, e a obstinação é a teimosia, é continuar desobedecendo a Deus, é como o pecado de idolatria. Para mim, esses é um dos que trazem consequências piores para aqueles que vivem na prática, a idolatria. Na idolatria, a pessoa serve ao Deus que quer, ou ferindo o primeiro mandamento de amar somente a Deus. Na obstinação, ela faz do jeito que ela quer. E quem é obstinado está longe da justiça de Deus. Quem é obstinado está longe de cumprir aquilo que agrada a Deus, porque quer fazer do seu jeito. Enquanto existir pecado encoberto, a batalha será cada dia mais dura, cada dia mais difícil, e trará prejuízo, sim, não só para quem peca, mas para todos que estão ao redor daquela família. Mas se pecarmos, a Bíblia nos deixa claro que temos advogado junto ao Pai, mas quando confessamos os nossos pecados. Jesus não vai defender um mentiroso. Jesus não entra como advogado daquele que quer ser livre sem confessar os seus pecados, sem dizer que errou, sem confessar que realmente está arrependido. Ele não vai fazer como fazem alguns hoje, defender bandido quando não se arrependem dos seus pecados. Quando mentem, ele não defende mentiroso. A Bíblia deixa claro, o que confessa a sua transgressão e deixa, encontra misericórdia. Deus agirá com misericórdia para aqueles que confessam os seus pecados e deixam. Diz também lá em João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos. Note bem, tem uma condicional. Se confessarmos. Se não confessarmos,
ele não pode ser fiel, ele não pode ser justo para perdoar aqueles que não se arrependem, não pode nos purificar de nossa injustiça, se nós não estamos confessando os nossos pecados. Essa é a única forma de vencermos a dura batalha da vida neste mundo. Confessar os nossos pecados. Quando confessamos os nossos pecados, deixamos com que Deus abençoe as nossas vidas. E permitimos de fato que suas bênçãos e as vitórias cheguem a nós. Já vimos como Josué descobriu o pecado de Acã. Foi preciso tirar a sorte e colocar à prova. Depois do pecado resolvido, depois que tudo foi resolvido ali no meio da nação de Israel, o povo derrotou a cidade de Ai muito fácil, como deveria ser da primeira vez. Isso aparece no capítulo 8, você pode ler a sequência da história. É importante viver em santidade e, se errar, confessar os pecados imediatamente ao Senhor, pedir perdão e abandonar, para que haja vitória em nosso meio, para que haja vitória contra as batalhas que vierem em nossas vidas. Então, as batalhas da vida só podem ser vencidas com santificação. Isso também é visto por meio da confissão de pecados. Que Deus te ajude, nos ajude a ter uma vida santificada. Que Deus nos abençoe a que, ao pecarmos, possamos correr logo para os pés do Senhor, confessar antes que sejamos descobertos. Porque realmente quem confessa os seus pecados e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. As consequências são mínimas, mas quem esconde jamais prosperará. Que Deus nos abençoe para que as batalhas da vida que aparecerem pela frente possam ser vencidas por nossa fé na palavra de Deus, naquilo que Ele prometeu, a obediência a essa palavra, uma vida de santidade e confissão de pecados, caso venham acontecer. Que Deus abençoe nossas vidas. É o que nós pedimos e agradecemos sempre no nome de Jesus. Vamos orar. Poderoso Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Mais uma vez dizemos que os exemplos do passado servem sim, Senhor, para tirar ensinamentos para as nossas vidas. Foi para isso que o Senhor deixou escrito, para nos alertar e nos mostrar os perigos que corremos em desobedecer a Tua palavra, mas também os benefícios, as dádivas, as maravilhas que o Senhor faz no nosso meio, quando nos santificamos, quando andamos segundo a Tua vontade. Pedimos que Tu abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo, para que nesses dias possamos ter uma vida de santidade. No nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Bom dia aos amados irmãos, e ainda queremos agradecer aqueles que entraram depois, aqueles que pegaram a mensagem. Eu sei que é possível voltar depois e pegar todo o conteúdo, mas louvamos a Deus pela vida daqueles que estão nos acompanhando. A irmã Vânia Barbosa também, o Ricardo e a Leila, quem mais? A irmã Ângela, agradecendo e por refletir sobre a sua palavra. Irmãos, continue orando por minha família. A irmã Clícia também dando bom dia. Quem passou aqui que eu não vi? Deixa eu ver se faltou alguém. A irmã Margarete, a irmã Hélio Catrine, Claudemir, os demais irmãos que acompanharam. Não sei se, acho que eles estão por aqui, né? O Claudemir e a Helen. Graças a Deus, e Deus abençoe a vida de vocês. Espero que tenham feito uma boa viagem. Também agradecemos aí aos irmãos que têm compartilhado as suas mensagens. Peço que Deus continue a abençoar as suas vidas. E como nós vimos aqui, né? Procurando fazer a nossa parte.
que a gente não seja uma cana na vida de ninguém, que a gente não traga prejuízo nem para a nossa família, nem para o corpo da igreja. E caso, como é comum da nossa natureza, haja o pecado, que haja o arrependimento também. Que corramos aos pés do nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, o advogado que intercede por nós, confessando imediatamente os nossos pecados, para que não haja prejuízo. Ele sabe, conhece toda a nossa vida, sabe que nós vamos errar, mas Ele quer também um coração contrito e arrependido. E assim o Senhor se volta, para aqueles que têm um coração quebrantado. Isso realmente faz com que Deus haja em nós e por nós, porque Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações. Mas é necessário que haja um coração realmente arrependido. Que Deus abençoe nossas vidas, tenhamos um domingo abençoado para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Se Ele permitir, voltaremos então às 19 horas com uma mensagem evangelística, novamente compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor, e trazendo um refrigério, trazendo um conforto e uma esperança àqueles que ainda não possuem a Jesus como seu Salvador. Então, bom dia, fique na paz, na graça e na misericórdia do Senhor. Como diz Judas, seja multiplicada em nossas vidas.